continuando aquela minha primeira palestra, eu vou terminar aquele assunto, né? Terminar, entre aspas, esses assuntos vão sempre continuar. Mas falar especificamente sobre a nossa terra, um estado que foi colonizado, acho que o último estado a ser colonizado, talvez não tenha sido o último, que o Acre foi posterior, né? Mas dos estados assim, mais civilizados, né, foi o último, no século XVIII. Século XVIII foi colonizado pelos portugueses, oficialmente, né, em 1777 foi fundado o Forte de Maria José da cidade do Rio Grande. Então, oficialmente foi em 1777. Só que antes, o território já existia. E os bandeirantes, quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram aqueles, em geral eram portugueses, mas havia espanhóis, bandeirantes espanhóis, os Camargo, os Bueno, todos esses eram espanhóis, havia muitos espanhóis. Teve até um rei lá, Amador Bueno, que foi eleito rei do Brasil, né? Então ele não aceitou, era espanhol também. Então os bandeirantes que fizeram a expansão do Brasil e chegaram até o Rio Grande do Sul. Eles combateram as missões jesuíticas já no século XVII, 1630, por aí, 1635. Eles já estavam combatendo as missões jesuíticas. Então o Rio Grande do Sul, na verdade, antes da colonização oficial, já era percorrido, né, pelos bandeirantes. E agora eu vou falar mais diretamente na nossa causa. O que os bandeirantes significam para os anunciantes? Eu não gosto da palavra cristão novo, eu acho horrível essa palavra. Eu acho que não deveria ser usada isso. Nem marrano, nem cristão novo. Como nós sabemos entre nós que anunciante é melhor, seria meio anunciante, mas vamos chamar anunciante para simplificar. Entre os bandeirantes, vários deles eram comunistas. Só que não se sabe ainda, porque a história de São Paulo tem umas lacunas, alguns documentos desapareceram. Mas é interessante que foi descoberta uma página da finta dos cristãos novos. O que é a finta? Era um imposto que havia em Portugal, e que no século XVII, como aqui era Portugal também, é uma extensão de Portugal. Então, as leis vigentes eram portuguesas. Então, esse imposto cobrado em Portugal era cobrado no Brasil. Só que esse livro das fintas, ele sumiu, sobrou uma página, agora aqui em São Paulo. Então, o historiador João José Gonçalves Salvador descobriu essa página. A página número 23. Só que essa página deveria ser a última página. Só tinha 3 nomes. Cristãos novos. Um era Vasco Coelho, o sobrenome, e o outro era Bueno, e tinha um outro que eu não lembro o nome agora. Mas só tinha 3 nomes. Mas se era a página 23, era a última, então tinham 22 para trás, no mínimo. Né? 22 partes com nomes feitos. Esses bandeirantes, primeiro eles vieram para o Rio Grande do Sul, invadindo missões, e depois, mais tarde, os descendentes desses bandeirantes, quando parou aquela onda de procurar pedras preciosas, esmeralda, e ouro e tal, né? Quando parou aquilo, eles começaram a vir comerciar mundo e gado já no século XVIII, final do século XVIII, já início do século XIX. Os descendentes desses bandeirantes.
Mas, só para vocês verem como alguns bandeirantes eram realmente anunciantes, o mais famoso dele, o mais terrível, que mais destruiu os jesuítas, chamava-se Antônio Raposo Tavares. Raposo Tavares teve no Rio Grande do Sul também. Destruiu várias formações jesuíticas. E ele audaciosamente partiu do Paraguai também. Mas ele tinha uma coisa dele, que ele não matava os padres. Ele destruía os prédios, ele procurava matar o mínimo de pessoas. Claro que os indígenas que estavam armados, com aqueles arcabuzes, os padres jesuítas, inclusive, tinham instituição militar, né? Junto com a formação deles, eles tinham uma formação militar. Então eles eram armados índios. Mas os padres mesmo procuravam preservar os padres. Então ele prendeu lá bispos, sabe, no Paraguai, e um bispo veio liderando perguntar para ele a título de quem que ele ia destruir as missões. Aí ele respondeu: em nome da lei de Moisés. Isso está em documento, São Paulo. Aí foi o professor José Gonçalves Salvador, depois foi corroborado em pesquisas mais recentes da Anitta Malviste, que é a maior pesquisadora do assunto no Brasil e talvez uma das maiores do mundo. Ela descobriu a família dele em Portugal, no sul de Portugal, se não me engano, a cidade de Beja, os raposos, lá da mãe, foram queimados por Inquisição. Os avós deles, os pais da avós foram queimados. Aí veio para o Brasil. E eu descendo, não dele, mas descendo do pai dele, né? E de uma irmã, descendo de uma irmã dele. Tem para minha genealógica. Então, tem outros bandeirantes, como os Bueno, os Camaros, há uma desconfiança que também fossem, eles vieram da Espanha, né? Os Buenos, na verdade, eles eram de Boino, né, na Espanha. Era de Boino ou Bono. Eles falam de Bono ou Boino. E aí o Bueno. Agora não me lembro assim, o nome de outros assim, bandeirantes, mas esses são vários, e dos principais. Esse é o maior dele, mais terrível. Isso o Rio Grande do Sul, então, foi primeiro foi essa participação de anunciantes que vieram aqui, mas mais para destruir as missões e também para levar índios, porque eles levavam índios para trabalhar, levavam como escravos. A época, né? Não podemos agora estar condenando isso, porque era prática dessa época.